diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Algumas Bíblias vai dizer que alpendres, albergues e assim sucessivamente. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, aleluia, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que ele tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos doente. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro na minha frente, ou seja, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levante, toma o teu leito e anda. Amém? Amém. Glória a dada o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre atitude, né? Vamos falar sobre qual é a paralisia que está te empatando você prosseguir. Qual é a paralisia que está lhe empatando você a avançar? Aleluia. Aleluia. Se nós formos observar, a ordem dada para aquele homem que Deus deu para ele foi o quê? Toma teu leito e anda. Ou seja, Deus, ele começou a falar com aquele homem que ele tinha que ter uma atitude na vida dele. Aquele homem precisava de um impulso. Aquele homem precisava usar a fé dele e obedecer a Deus. Ou seja, era um convite universal ali naquele momento. Vamos conjecturar, vamos imaginar que era um convite amplo, porque ali tinha vários enfermos, não tinha um só não, tinha vários, mas só que tinha aquela dependência. Aquela pessoa, aquele homem dependia de alguém, aquele homem dependia de algo, ou seja, dependia de alguma coisa para acontecer um milagre. Ou seja, na maioria das vezes, nós sempre ficamos dependendo de um, dependendo de outro. E o Senhor disse: ó, não dependa do irmão, dependa só de mim, que eu sou Deus que faço todas as coisas. E aquele homem era assim, ele estava o quê? Prostrado. Aquele homem ali diante do tanque, ele estava o quê? Prostrado. Porque ele precisou, ou seja, quando agitava as águas, que o anjo vinha, ele queria que alguém pegasse ele e colocasse ele no tanque para ser curado. Mas Jesus está dizendo assim para mim e para você: ei, não dependa do seu irmão, vá você. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você, aleluia. Na maioria das vezes seu irmão não vai poder te ajudar, depende de você somente buscar o Senhor, depende de você ter uma atitude para avançar, é você ter uma atitude, ou seja, um compromisso de dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho força, Pai, não vou depender de fulano, não vou depender de Bertão, não vou depender do Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. Aquele homem, ele dependia de alguém. Aleluia. Aquele paralítico estava ali, dependia de alguém. Qual é a paralisia hoje que está te impedindo? Aleluia. Jesus está dizendo assim: olha, qual é a paralisia que você quer que eu venha curar na tua vida? Ei, se a paralisia espiritual de você caminhar, de você orar, de você, aleluia, ler a Bíblia, glória a Deus. Se a paralisia
Estou eu nesta noite tirando toda a paralisia da tua vida. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E aquele homem se encontrava ali. Ou seja, aquele homem se encontrava numa postura prostrado. Imagine aquele homem, vamos dizer que ele estava o quê? Paralítico. Paralítico é o quê? Uma paralisia. Aquela paralisia, vamos imaginar que seja das pernas, porque ele precisava de alguém que colocasse ele. Por exemplo, poderia ser uma paralisia, aleluia, de não querer mais ter desejo de buscar o Senhor. Ter a paralisia de não ir para o trabalho físico. Ter a paralisia de não descer nas madrugadas. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, estou eu tirando essa paralisia hoje da tua vida. Aleluia. Estou tirando a paralisia para tu avançar. Demanaia sol. Se você não tinha mais essa paralisia, te empatava. Jesus diz assim, estou eu tirando essa paralisia hoje. Não é amanhã. É uma mudança de atitude. É uma mudança de postura. É uma mudança, ou seja, para tu a partir de hoje começar a ter compromisso. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ou seja, aquele homem não só precisava só de uma ajuda física. Aquele homem também precisava de uma ajuda espiritual. A paralisia daquele homem estava ali, sentado ali, diante do tanque. Ele precisava, glória a Deus, de ter mudança de atitude, mudança de postura. Ter umas, vamos dizer assim, mudar algo dentro, para depois vir para fora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, o nome do Senhor. E aquele homem, ele se achava incapaz. Sabia? Aquele homem ali prostrado, aquele paralítico ali, ele se achava incapaz de alcançar a cura. Ele se achava incapaz de avançar. Ele se achava uma pessoa que não poderia assumir nada. Ele achava aquele homem, vamos dizer que era um homem inferior. Eu estou assim, eu estava assim, eu não consegui, estou assim. Mas Jesus disse, epa, tira hoje esse espírito de inferioridade da tua vida, que você vai avançar. Tira hoje esse espírito de inferior da tua casa, porque o Senhor está colocando o meu Espírito Santo para tu caminhar junto com Ele, aleluia! Glória a Deus ao nome do Senhor. E quando aquele homem, glória a Deus, estava ali, ele se sentia incapaz de entrar no tanque. Aquele homem estava ali, ele se sentia incapaz. Porque se você vê, ele dizia assim, tinha muitos enfermos. E ele esperava, quando o mover das águas, ele esperava, quando o anjo descia ali, que alguém o pegasse e colocasse na água, naquele tanque, para ser curado. E quando ele observou que chegava aí alguém a primeiro, vamos dizer entre aspas, que tinha pessoas ali da família que tinha condições, da família que tinha status, pagava alguém que pegava e colocava. Já aquele homem, vamos imaginar que ele era miserável, que ele não tinha condições, e ele queria que alguém se disponibilizava, por isso que ele se sentia incapaz. Mas Jesus diz assim, você é capaz. Se porventura você tem dito para você, eu não sou capaz de alcançar, eu não sou capaz de avançar, eu não sou capaz de fazer um concurso, eu não sou capaz de, aleluia, de entrar naquela empresa, eu não tenho capacidade de entrar naquela fábrica, e Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, estou eu tirando isso aí, essa paralisia, e você vai adentrar, e vai cantar o hino da vitória neste lugar, aleluia, oh glória, oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, glória. E aquele homem, por ele estar incapaz, mas Jesus está dizendo, eu quebro o protocolo, porque Jesus desceu, aleluia, até aquele homem que é
Porque Jesus foi até o encontro daquele homem. Ele começou a falar, dialogar com aquele homem. Ele perguntou, quando ele viu, ele falou assim: ei, queres ficar curado? Ei, Jesus está te perguntando nesta noite. Ei, filha, ei, filho, se for uma dor na perna, aleluia, Jesus está dizendo para ti: tu quer ser curada dessa dor? Hoje Jesus está dizendo assim: eu vou curar, aleluia. Oh, Espírito Santo, se porventura você se encontra anêmico, Jesus, olha, a minha paralisia, essa enfermidade de anemia, que constantemente, mês e mês, eu fico desse jeito. Jesus está dizendo: estou eu curando a tua anemia hoje. Aleluia. Glória a dado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aquele homem, ele estava ali. Jesus disse assim: ó, eu preciso que você pare de dizer que você é incapaz. Aleluia. Qual é a paralisia que está te paralisando hoje? Aleluia. E você para de ti constantemente olhar diante do espelho e dizer: eu sou incapaz de alcançar isso. E Jesus está dizendo: você é capaz. Você pode avançar. Você pode ultrapassar os obstáculos, porque Jesus quebra o protocolo para tu avançar, para tu chegar naquele lugar. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. E quando Jesus, glória a Deus, ele começou a observar, porque nós sabemos que a autoridade de Jesus é diferente da autoridade do homem, porque a autoridade do homem falha, mas a de Jesus não falha. Aleluia. O homem pode dizer não, mas Jesus vai lá e diz sim. Aleluia. Se Jesus dizer assim: ó, eu sou Deus que cura do câncer, então pode acreditar que Jesus cura. Aleluia. Se Jesus está dizendo: eu estou curando da AIDS, então eu creia que Jesus está curando hoje. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus dava uma ordem para aquele homem, quando ele dava uma ordem assim, olha, Jesus perguntou para ele: ei, queres ficação? Queres ser curado? Aleluia. Aquele homem estava ali, imagine quanto tempo, 38 anos. Aleluia. Não era um dia, não era 38 dias, não era 4 dias, eram 38 anos. Imagine aquele homem em que estado ele se encontrava. Imagine aquele homem, como é que estava a mente daquele homem. Se o físico dele estava naquela situação, imagine o seu emocional, o seu psicológico. Mas Jesus disse: eu sou Deus que sou médico dos médicos, eu sei tratar, eu sei adentrar e consertar, eu sei, amém, eu sou aquele que adentra e curo hoje, aleluia, dos problemas psicológicos, aleluia. Vamos dizer que quando Jesus falou com aquele homem que se ele queria ser curado, a mente dele se encontrava daquele jeito. Jesus falou assim: então eu estou curando tua mente hoje, aleluia. Então eu adentrando e curando hoje, ó, colocando tudo os fiozinhos. Se eu quis fios, são as veias. Estou eu colocando as veias direitinho no lugar. Se porventura não circulava os neurônios para um lado, então eu vou colocar certinho, para funcionar tudo certinho, aleluia. Glória. Aleluia, glória dada o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque quando a cura que Jesus faz na minha e na tua vida, não é aquela cura numa montanha, é uma cura plena, é uma cura exata, é uma cura verdadeira, é uma cura que quando Jesus faz, Ele faz. Glória. Aleluia. Ele não faz qualquer uma, Ele faz uma cura completa. E Jesus está dizendo: eu sou Deus que adentra e faço cura, faço milagre. Naquele, aleluia, glória a Deus, que não tem negado o meu nome. Aquele que porventura tem dito: Senhor, eu não tenho força. Jesus, ele chega assim: ó, eu estou permitindo até onde vai a tua limitação, aleluia. Mas agora eu sou Deus que adentro e mudo toda a situação. Porque na maioria das vezes o homem se acha o maioral. Na maioria das vezes o homem acha assim: eu sou
posso, mas quando Jesus entra, não tem posso nada, ele tem que se render. E Jesus está dizendo para ti, tu quer a vitória na tua vida, então se renda para mim, que eu sou Deus que faço tudo. Glória! Aleluia. Que aquele homem estava ali, imagine, ele se achava incapaz. Como eu falei, ele se achava incapaz. Ele pensava que nada na vida dele ia mudar, porque ele dependia de alguém. Ele achava que nada ia consertar, porque ele sempre precisava de alguém. Ele sempre precisava de algo. Ele sempre dizia assim, não tenho como. Se eu mando alguém, não aparece. Se eu peço alguém, não aparece. Pede alguém, não vem. Mas só que Jesus estava ali. Jesus está dizendo, eu desci hoje para fazer o milagre. Eu adentrei hoje para fazer milagres. Aleluia. Glória dada a Deus. Porque quando Jesus, ele falou, você vê que quando Jesus falou para ele assim, ei, levante hoje. Levante, não é amanhã não, é hoje. Pega a tua cama e anda. Já pensou de pegar uma cama e carregar? Quem aguenta? Para onde você for carregar a cama nas costas, já pensou? Já pensou você para onde você for? Quando Jesus falou assim, ei, você que está prostrado, aí se levante hoje, pega a tua cama e anda. Já pensou? Você ir para o trabalho tem que carregar a cama. Já pensou você ir para um lugar e carregar a tua cama? Jesus estava dizendo assim, olha, não quero mais você prostrado. Eu quero você de pé. Eu não quero que você venha dizer, Senhor, eu não estou conseguindo. Mas Jesus está dizendo assim, avance hoje. Prossiga hoje. Porque você não é incapaz, você é capaz. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus, ele começa a adentrar. Ele começa a mudar. Ele começa a fazer coisas grandes. Aquele homem, ele desejava algo. Aleluia! Aquele homem, ele desejava algo e Jesus viu isso dentro dele. O que ele mais desejava. Aquele homem, ele desejava ser curado. Aquele homem, ele desejava verdadeiramente a cura plena sobre a vida dele. Ele não queria aquela cura momentânea, que cura hoje, amanhã está dando. Ele queria que Jesus curasse ele de uma forma bem grande. Aleluia. Glória! E quando ele ficou ali, se você for observar, quando Jesus mandou ele pegar a cama dele e ir, ele obedeceu. E quantos crentes tem desobediente hoje? Vários. Jesus fala assim, ó, não é para você fazer, você vai lá e faz. Jesus fala, você é crente rebelde. Jesus fala para você marchar. Não vou não, vou ficar aqui. E Jesus está dizendo para ti hoje, marche. Pega a tua cama e vá. Pega a tua palavra, pega a palavra e vá. Não tenha medo, pega a palavra e vá. Se Ele mandou, Ele garante sobre a minha vida e sobre a tua vida. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. Porque quando Jesus, ele estava falando para aquele homem, para ele avançar, para ele ir, ele estava dizendo assim, que nós vamos observar quando Jesus fala assim, ó, pega a tua cama. Jesus está falando fisicamente, né? Se a gente for olhar, a gente está dizendo assim, Jesus deve estar falando para a gente fazer o físico, né? A gente pegar a cama, a gente carregar, mas Jesus não, ele está dizendo, estou falando contigo espiritualmente. Ande hoje. Para que tu ficar prostrado aí? Para que tu dizer assim, fala assim, ó, fulano está com a oportunidade para louvar. Não vou não, eu não sei louvar. Jesus diz assim para ti, você é capaz, você sabe louvar. Dá a oportunidade, você vai pregar hoje. Vou pregar nada, eu não sei nem ler, eu não sei nem para onde vai. Ei, Jeremias também não sabia não, mas Jesus, ele colocou na boca de Jeremias, e Jeremias começou a falar. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele falou assim, Jeremias, antes de eu te formaste, antes de tu viesse ao mundo, eu já te conhecia, Jeremias. Antes de tu vir, Jeremias, eu já te conhecia. Aí quando o Senhor falou assim, olha, Jeremias, você vai levar, você vai falar as palavras, Jeremias falou, Senhor, eu não vou falar não. Eu não passo de uma criança. Ó, qual foi o empecilho? Qual foi a paralisia dele? Ele falou que ele era uma criança, porque ele não sabia. Ele dizia que ele não sabia fazer.
Mas Jesus está dizendo para ti hoje, tu sabe fazer sim. Ah, mas eu não sei fazer, eu não sei ler isso aqui, ó. Eu estou falando o que aqui, ó? Passadas estas coisas. Passado o quê? Eu não sei o que é passado. Jesus falou assim, ei, mas tem a Bíblia em áudio. Escute que eu, Senhor, faço tudo novo na tua vida. Eu não sei para quem que o Senhor está dizendo hoje, mas Jesus está dizendo assim, estou eu nesta noite te chamando também para pregar a minha palavra. O Senhor está dizendo, vou eu desenrolar um rolo na tua vida, vou eu fazer algo na tua vida, aleluia, que muitos não vão entender, mas vão saber que sou eu, Deus, que falo contigo, aleluia. Porque aquele homem, ele era assim, aquele homem se achava assim. Aquele homem dizia assim, eu não sei, eu não posso, não vou fazer, mas Jesus disse, tu faz. Aleluia. Glória a dada o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus, ele começa a dizer, como eu falei, tanque de Betesda quer dizer casa de misericórdia, porque tinha vários enfermos. E ali a misericórdia de Deus adentrava naquele lugar. A misericórdia de Deus estava sobre aquele lugar. Então quando a gente fala assim, ó, a misericórdia do Senhor é o fato de eu e você não sermos consumidos. Porque já imaginou quantos erros na maioria das vezes a gente comete? Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Se Jesus visse a gente como o homem vê, nós estava tudo condenado. Mas Jesus vê a gente de uma forma diferente. Jesus olha para mim e você e diz assim, olha meu filho, mesmo no erro, mesmo na falha, mas eu tenho um projeto. Ei, mesmo estando assim, com essa paralisia, mas eu, Senhor, faço tudo novo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E quando, glória a Deus, aquele homem estava ali, quando Jesus falou para ele o que ele queria, ele falou, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu não quero ser mais um, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero que algo dentro de mim começasse a mudar. Ou seja, ele dizia assim, ó, eu quero ser. Ou seja, que aquele, vamos dizer, se nós formos passar na rua, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós passamos na rua, na maioria das vezes a gente via aqueles homens deitados. Mas aqueles homens deitados, porventura, só estavam ali porque não tinha para onde ir. Mas já imaginou você passar em um lugar e ver um homem numa maca, no meio da rua deitado, vamos dizer assim. E aquele homem estava ali, ou seja, ali deitado naquela maca esperando um milagre. E na maioria das vezes você passa, ninguém dá nada. Mas Jesus, ele fala, eu sou Deus que te uso para milagre. Eu sou Deus, assim como eu usei Pedro, assim como eu usei Paulo, assim como eu, porventura, fiz, vocês, os meus servos, também farão. Por isso que a Bíblia fala que farão coisas melhores, maiores, nesse século. Aleluia, glória a Deus, ao nome do Senhor Jesus. E quando aquele homem estava ali, ele dizia assim, eu não tenho esperança mais para nada. Aquele homem que estava ali enfermo, ele dizia assim, ó, não tenho mais, não tenho esperança. A esperança dele já tinha morrido, já imaginou? Uma pessoa com 38 anos doente, a esperança vai para onde? Já era. Aquele homem, ele se achava que não tinha esperança mais para nada. Ele dizia assim, eu não tenho esperança não. Que esperança vou ter? Eu doente, naquele estado, já com 38 anos, vai ter jeito para mim? Será que vai ter uma cura para mim? Mas o inevitável acontece nas mínimas coisas. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, no inevitável, eu faço coisa nova na tua vida. Glória a Deus. E quando Jesus estava ali, ó, estava ali um homem enfermo e havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim,
há muito... Está vendo como Jesus sabia que ele já estava o quê? Há muito tempo. Precisou ele falar que ele estava com 38 anos? Não. Mas Jesus sabia que ele estava, anos e anos e anos doente. Sabia que aquele homem estava o quê? Há muito tempo doente. Por isso que Jesus viu que ele estava há muito tempo pela situação. Quando Jesus olhou, quando Jesus observou ele, viu o estado a qual ele se encontrava. Vamos dizer que a enfermidade dele estava paralisando ele por completo. E quando Jesus observou e viu, ele perguntou: queres ser curado? Naquele momento ele não pensou duas vezes. Naquele momento aquele homem não pensou duas vezes, ele falou sim. Ele respondeu sim. Quando ele falou sim, mas ele voltou logo atrás: mas não tem ninguém para me ajudar. Ele falou assim: sim, eu quero ser curado, eu almejo a cura. Certo, eu almejo um milagre na minha vida, mas não tem ninguém para me ajudar. Por que não tinha ninguém? Porque ele queria a ajuda de alguém. Ele era o quê? Dependente de alguém. Ele dependia de algo. Ele dependia da ajuda de alguém. Ele dependia de alguém, porque como ele acreditava que as águas se moviam, como ele acreditava que o anjo movia, né? Ali ele falou assim: pronto, se o anjo moveu, automaticamente vai acontecer um milagre. E Jesus está dizendo: eu sou o milagre, eu sou a cura nos dias de hoje. Aleluia. Jesus precisou daquele tanque? Não, precisou não, que apenas uma palavra, aquele homem foi curado. Então Jesus está dizendo para mim e para você hoje: apenas uma palavra, eu mudo toda a situação. Apenas uma atitude sua, eu mudo o seu cativeiro hoje. Eu adentro e faço reboliço. Eu adentro e faço milagre. Só basta você dizer: Senhor, eu quero. Por isso que quando aquele homem falou sim, não tinha ninguém, ele voltou atrás, mas só que ele acreditou que Jesus poderia fazer o milagre na vida dele. Glória a Deus. Ou seja, quando ele começou a olhar, ele olhou em volta dele. Vamos imaginar que Jesus olhou de um lado, viu aqueles alpendres, aqueles lugarzinhos que são as caverninhas. Cada lugarzinho ali tinha um enfermo. Cada lugarzinho naquela caverninha ali, naqueles alpendres ali, tinham enfermos diferenciados. Tinha pessoas que estavam ali, que porventura estava naquele lugar, estava com enfermidade muito séria. Mas só que Jesus, ele viu o estado, viu o coração daquele homem, viu que ele verdadeiramente precisava de um milagre. Talvez aqueles ali tinham pouco tempo. Vamos imaginar, aqueles que estavam ali junto com ele enfermo, aquele cego, aquele coxo, aqueles que estavam ali, talvez não teriam o mesmo tempo que aquele homem a qual se encontrava deitado ali. Porventura os outros se encontravam várias e várias, mas aquele homem tinha algo, tinha uma enfermidade. E quando Jesus viu, Jesus se importou com ele. Jesus está dizendo: eu me importo com você, filha. Eu me importo com você, Luiz. Me importo com você, Gilson. Me importo com você, Hélio. Me importo com você, Magnaí. Me importo com você, Iraildes. E eu importo com você, Floricel. Eu importo com cada um de vocês nesta noite. Por isso que pelo milagre de Jesus, pela misericórdia de Jesus, ele falou assim: não importa quem critica, mas eu sim me importo com você. Não importa quem te aponte, mas eu, Senhor, me importo com você. Aleluia. Talvez critica, talvez apontava aquele homem, talvez dizia que nada, tu pobre, tu vai ter como, ninguém vai te ajudar, ninguém vai poder fazer isso. Mas Jesus se importou com o estado daquele homem. E Jesus está dizendo: eu me importo com você,
Por isso que hoje, aleluia, eu vim até você e diz assim: estou eu tocando no teu coração hoje, aleluia, e fazendo um milagre no seu coração, aleluia. O Senhor está tocando no coração seu, Wellington. Eu não sei o que estava por vir, mas Jesus disse: estou eu tocando no seu coração. Estou eu tocando no seu coração e fazendo coisas grandes na tua vida. Jesus dizia assim: há no reino espiritual enfermidade vindo de família. E o Senhor diz assim: estou eu quebrando essa maldição hereditária sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está falando para Magnaí: vê o que tu come. O Flor está falando porque eu não estou mandando tu fechar tua boca. Ela tampou logo a boca. Entenda. Flor, tu está falando porque eu estou gordinha. Não é isso. Estou vendo no reino espiritual obesidade, para você precisar fazer uma redução de estômago mais na frente. E Jesus está dizendo assim: olha, vê o que tu come. Porque o que tu come, na maioria das vezes, tem gordura, não satisfaz o teu estômago. É o teu estômago. Quando cai, é como se pesasse. E Jesus está colocando a mão aí, para não precisar fazer uma redução mais na frente. Porque sabemos que redução de estômago mais na frente, mas sempre vira e mexe, sente alguma coisinha. Vira e mexe, não pode ultrapassar a quantidade de alimento, porque sente logo o estômago pesar. Você pode perceber pela sua mãe a redução de estômago, mas vira e mexe, sente aquele peso. E Jesus está dizendo: eu sou Deus que faço milagre, e estou eu visitando a tua saúde nesta noite. Aleluia. Glória a dada o nome do Senhor. Para você ver, quando Jesus falou para ele: ei, pega a tua cama e anda, aquele homem foi triste ou foi feliz? Foi feliz. Ele foi feliz. Sabe por que ele foi feliz? Imagine alguém com 38 anos ali, deitado, sem, por exemplo, sem solução nenhuma, e só Jesus virar para ele: ei, quer ficação? Ele dizer sim, mas não tem ninguém, mas eu quero. Aí Jesus virar para ele: ei, então já que tu quer ficação, pega a tua cama e vai. Vá! Jesus está dizendo para a gente aqui: pega a tua cama e vá. Não fica olhando para trás não, filha. Não fica olhando para trás não, filho. Somente avance. Porque eu sou Deus que faço milagres na tua vida e na minha vida nesta noite. Aleluia. O Senhor está tocando na tua próstata, viu, Gilson? Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse que tu não gosta de fazer exame não. E eu sei que tu não gosta. Além de eu saber espiritual, eu acho que tu não gosta mesmo. Jesus disse para tu fazer exame, fazer o PS, alguma coisa lá. PS, olha as mulheres estudadas, gente. O PSA, viu? E cuida da sua próstata. Eu vejo que é algo assim, é algo de família. Na tua vida eu vejo algo de família, essa coisa de próstata. E Jesus está dizendo: maldição hereditária, eu jogo por terra, mas cuida da sua saúde. Começa a fazer exame de sangue, começa a procurar um cardiologista para ver como está o coração, começa a ver como é que está, a minha alimentação está como, se está regulada, desregulada, começa a ver os padrões assim, para tua alimentação, porque da tua família já tem problema de coração, problema de pressão alta. Tu pode tirar para o teu irmão tem pressão alta, só o coração que Jesus vai lá, coloca a mão todo dia para não infartar, que a intenção de Satanás é infartar ele dormindo, mas Jesus vai lá e faz. Então Jesus está dizendo: meu filho, cuida da tua saúde, amém? Porque o médico dos médicos, Jesus, ele adentra, mas quando ele quer fazer, ele faz. Eu lembro, Gilson, certa vez, observe, eu não sabia que eu estava com mioma. Certa vez eu estava num encontro de vasos. Hoje mesmo eu estava falando até para a Dona Eliassi sobre isso. Eu estava no encontro de vasos. Aí chegou uma mulher marchando na minha frente, marchando, e falou assim: mulher, estou eu, o Senhor, te dando uma cura interna. Eu só não sabia. Olha,
eu vejo o Senhor fazendo algo no teu fígado assim, tal. Eu falo assim, amém, glória a Deus. Passado poucos dias, Deus vai usar outro vaso. Estou eu adentrando, fazendo assim na tua saúde e tal, tal. Eu falei, glória a Deus. E aí, com o passar do tempo, nós que somos mulheres, que temos o fluxo, começou a exagerar. Eu fui ao médico, fiz vários exames, eu comecei a sentir dor. Foi quando descobri que eu tinha mioma. Meu útero estava miomatoso. Não só tinha um, tinha vários. Deus tinha me dado um sonho, eu ser um órgão. Só não sabia que órgão era. E aí, tirou o útero por causa, estava cheio de mioma. Além de o grande, que estava dentro, um estava para o lado de fora, que ficou perto do estômago. E ali pronto. Precisou tirar, tirou. Não entenda que eu estou lhe falando, não é que você vai fazer cirurgia, mas cuida da sua saúde, tá, meu lindo? Amém, glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus ele começa a falar que ele é o mestre, que ele é o Senhor, ele é o médico dos médicos, ele é o Deus que faz algo novo nas nossas vidas. O Senhor está repreendendo na vida de Dona Iraildes um AVC. Ia ser um AVC isquêmico. Não coloque na sua mente, simplesmente Jesus, porque Jesus disse que tu coloca muito na mente. Estou lhe falando, não coloque na mente. Mas Jesus hoje está jogando por terra um AVC isquêmico do lado. Mas Jesus disse, estou eu nesta noite obstruindo veia que estava aqui. E esta veia estava entupida, engrossou demais. E quando ela estoura, filha, o Deus sangue derrama, causando um aneurisma. Mas Jesus disse que no teu caso era um AVC isquêmico. E hoje Jesus está jogando por terra, porque o médico dos médicos, o Deus do milagre, ele adentrou hoje para fazer milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Glória dada no nome do Senhor Jesus. E quando viu ali, quando Jesus viu que ele precisava, ele disse assim, Senhor, mas eu preciso de um auxílio. Aleluia. Senhor, eu preciso de alguém que venha me auxiliar. Mas o auxílio era Jesus. Ele está dizendo assim, eu sou o teu auxílio. Eu sou aquele que adentro. Eu sou aquele que provoca o milagre. E Jesus está dizendo, ei, levanta hoje e marche. Pega a tua cama hoje e ande. Porque eu sou Deus que faço tudo nas vidas de cada um de vocês. Aleluia. O Senhor diz para ti, pastor, para o Senhor descansar o seu coração e em prol da sua filha. Porque Jesus disse, estou eu tratando ela. E tu sabes que Jesus está, tratando. Quando Jesus fala, vou eu tratar, por causa do chamado. Jesus diz assim, quando ele chama, ninguém foge das mãos do Senhor. Quando ele tem um chamado. Quando Jesus chama, pode passar o tempo que for, ele vai lá de encontro. Ei, eu dei corda, eu permiti, mas hoje eu trago você para mim. Eu não sei o tempo que vai ser, mas Jesus diz assim, olha, eu ainda nem a suriande como a naia sou. Rabiande na decai, neminei a sei derrai sobre a vida dela pela misericórdia, porque tem reserva. Porque ela tem reserva. Porque a intenção do adversário é rebiar, chorecou, minerai. Tu sabe o que eu estou falando. Se tu não entendeu, depois tu me pergunta que eu te falo. Aleluia, glória a Deus. Que quando Jesus ele falou, olha, aqui eu vim para fazer o milagre. Por isso que quando ele falou, então lhe disse Jesus, levante, toma o teu leito e vá. Aí pronto, imediatamente, uma palavra, imediatamente, aquele homem foi curado. E ele fez o quê? Obedeceu e pegou a cama e andou. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade.